Mais uma vez a gente aqui, né? Direto da Universidade do Estado do Amapá, num dia marcante, né? Dia do Jogo do Brasil, né? Contra a... Isso aí. Qual é o palpite de vocês? 2-0. Então todos os palpites, claro e evidente, favoráveis ao Brasil, né? E vamos nessa, vamos fazer essa aula e depois vamos viver o ritmo da Copa. Beleza, então vamos continuar aqui com acidez e basicidade, né? Seria a parte 2 da nossa aula. Então, na aula anterior, nós vimos quais são as condições necessárias e suficientes para um composto ser ácido. Lembra? Então, nós vimos que para ele ser ácido, ele precisa, né? O ácido. Só para relembrar aqui, para a gente poder seguir o bonde. Ácido, ele precisa receber, né, um par de elétrons. Né? Quem é que recebe um par de elétrons? Substâncias que são eletrofílicas, são catiônicas, ou substâncias que têm um orbital vazio. Tá? Logicamente, quem é que doa esse par de elétrons? A base, né? Então, a base, ela fica sendo a doadora. Doadora de par de elétrons. Beleza? Bom, agora nós vamos olhar com calma quais os compostos na química orgânica que podem ser considerados ácidos. Que olhou assim, não, esse aqui é ácido na química orgânica. Então, nós vamos dar uma olhada em especial aos ácidos carboxílicos. Tá? Os ácidos carboxílicos. Vamos começar com o primeiro da série. Tá? Bom, então por que ele é um ácido carboxílico? Ele é um ácido carboxílico porque ele traz o grupo funcional aqui, carboxila, né? Esse aqui é o grupo funcional. Tá? Esse grupo funcional, ele é chamado de carboxila. Tá? A carboxila nada mais é do que a carbonila em conexão com a hidroxila. Bom, e nós podemos escrever tantos ácidos quantos forem os necessários, dependendo da retirada desse hidrogênio, aqui, ó, e colocação de substituinte alquila. Então, esse é o primeiro ácido da série, chamado de ácido metanóico. O segundo ácido, e esse ácido aqui, ele tem um poder de acidez maior de todos. Porque você vê que ele só tem na sua estrutura constituintes polares, né? Aqui eu tenho um dipolo elétrico, aqui eu tenho outro dipolo elétrico, carbono, oxigênio, aqui eu tenho outro, oxigênio, hidrogênio, né? E qual é o ácido, o hidrogênio ionizável desse ácido? É esse aqui, ó. Esse aqui que é o hidrogênio ionizável.
Por que que ele é o hidrogênio ionizável? Ele é o hidrogênio, esse hidrogênio aqui, ionizável, que eu quero dizer que é o hidrogênio, tá? Não estou escrevendo ionizável com H. Esse hidrogênio aqui, ele é ionizável, tá? Ok. Então, por que que ele é ionizável? Porque ele está ligado diretamente ao oxigênio, que é um átomo eletronegativo. Então, ele tem aqui uma carga parcial positiva e o oxigênio uma carga parcial negativa. E aqui você tem um dipolo elétrico, né? Nessa ligação. Então, por isso que esse hidrogênio, aqui ligado diretamente ao oxigênio, é um hidrogênio ionizável, devido a essa separação de carga que existe na ligação covalente polar formada entre o oxigênio e o hidrogênio. Ok, então esse é o ácido metanóico. O segundo ácido da série vai ser o ácido. Então, a gente vai colocar aqui o grupo funcional, que é a carboxila. E agora eu vou substituir esse hidrogênio por uma metila. Então, coloco aqui um CH3. Né? Agora, eu tenho 2 carbonos, Et. Então, eu tenho ácido etanóico. Tá? Et, porque tem 2 carbonos. A N, porque essas ligações que antecedem o grupo funcional são todas simples, que é as ligações que formam o CH3, e oico, que é a terminação do ácido usada para a nomenclatura do ácido carboxílico. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: qual é a estimativa de acidez entre esses 2 ácidos? Qual é o ácido mais forte? O metanóico ou o etanóico? O mais forte é o metanóico. A partir do momento que eu vou substituindo aqui, ó, grupamentos metila, etila, eu vou diminuindo a força do ácido. Eu vou tirando o hidrogênio e aumentando aqui com substituinte alquila. A força do ácido vai diminuindo, ele vai ficando mais fraco, mais fraco. Então, por exemplo, se eu tirar agora a metila e substituir, fazer um novo ácido, tá? Que novo ácido nós vamos fazer? Vamos tirar a metila e vamos substituir por uma etila. Então, novamente, aqui eu coloco o grupo funcional que representa a função ácido carboxílico, que é a carboxila. E agora eu vou botar nesse encadeamento um CH2 e um CH3. Tá? Aí eu formei, agora eu vou contar a quantidade de carbono, ó. 1, 2, 3, né? É prop, então vai ficar ácido, prop, porque são 3 carbonos, né? AN, porque essas ligações aqui que antecedem o grupo funcional são todas do tipo sigma, então propaóico, que é a terminação do ácido. Então, ácido propanóico, tá? Bom, então eu tenho o composto que eu vou chamar de 1, aqui o composto 2 e aqui o composto 3. Tá? O composto 1 tem maior acidez que o composto 2. O composto 2 tem maior acidez que o composto 3.
Tá? Então, conforme eu vou colocando substituintes alquila, então esse aqui é o que tem maior acidez. Agora, qual é a justificativa química que existe para que eu possa dizer que o metanóico é o ácido mais forte? Tudo bem, eu já falei para vocês que eu tirei o hidrogênio e fiz substituição por grupamentos alquila. Botei metila e aqui eu botei um grupo alquila maior, a etila, né? Gente, a explicação química para essa acidez diminuir é o seguinte, ó. Você tem aqui a carboxila. Eu tenho, quanto mais parcial positivo for esse hidrogênio, né, maior a facilidade que ele tem para sair. Ou seja, esses pares de elétrons, eles têm que estar voltados aqui para o oxigênio, né? Mais eletronegativo. Conforme esse par de elétrons está sendo voltado para o oxigênio, esse hidrogênio fica com maior caráter parcial positivo. Fica mais fácil dele sair na forma de H+. Tá? Então, eu tenho que ter grupos aqui, ó, bem aqui, eu tenho que ter grupos, tá? Que, para eu aumentar a acidez, eu quero aumentar a acidez, eu tenho que ter grupos aqui que sejam bem pequenos, né? Porque cada grupo que eu colocar aqui, ele vai influenciar na saída desse hidrogênio ionizável. Então, para aumentar a acidez, eu tenho que ter grupos aqui que puxem elétrons da fonte geradora de H+. Qual é a minha fonte geradora de H+? É essa aqui, ó. Essa aqui é a fonte geradora de H+, hidrogênio ionizável. Ela que é a fonte que gera. Então, se eu tiver grupos aqui que puxem elétrons da fonte geradora de H+, né? Então, grupos que puxem elétrons. E eu posso colocar grupos que doem elétrons. Tá? Então, são dois tipos de grupo que eu posso colocar aqui. Agora, vamos raciocinar. Olha só. Eu quero ter, para o ácido ser muito forte, ele deve ter uma grande facilidade de liberar H+. Para ele ter uma grande facilidade de liberar H+, eu tenho que puxar elétrons, né? Por indução dessa ligação. Quanto mais eu puxar elétrons, mais ele fica na forma de... pode sair na forma de H+. Tá? Beleza. Para eu colocar grupos aqui que puxem elétrons, eu tenho que botar nesses grupos aqui algum átomo eletronegativo, né? Porque não é o átomo eletronegativo que tem a tendência de puxar elétrons? Beleza. Agora, se eu colocar grupos aqui que doem elétrons para a fonte geradora de H+, o que vai acontecer com esse H+? Ele vai ter dificuldade de sair, porque ele tem que sair na forma de H+. Eu estou colocando grupos aqui que quimicamente vão doar elétrons. Então, se doa elétrons, o H+ não sai. Aí ele vai ter dificuldade de sair, por causa da atração eletrostática que vai ser gerada a nível molecular, fazendo com que esse H+ fique preso à estrutura. Tá? Então, veja bem, quais são os grupos que são capazes de doar elétrons através do efeito indutivo, que a gente chama positivo?
Esses grupos doam elétrons através de um efeito chamado de indutivo positivo. Esses grupos doadores de elétrons são exatamente os substituintes alquila. Então, você vê que eu tirei o hidrogênio, coloquei um substituinte alquila, ele doa elétrons por indução, né? Através do efeito de hiperconjugação, ele vai doar elétrons para cá. Doando elétrons, ele segura esse hidrogênio ionizado. Ele fica com dificuldade de sair. E aí, o grau de acidez dele diminui, ele se torna um ácido fraco. Por que que esse grupo colocado aqui doa elétrons? Por causa disso. Quando você faz aqui a ressonância, vamos passar para esse lado do quadro aqui. Então, aqui você tem a fonte geradora. Ó. Essa aqui é a minha fonte geradora de H+. E aqui eu vou botar o tal grupo que é capaz de doar elétrons. Nós vamos ver por que que ele é capaz de doar elétrons. Essa doação de elétrons acontece devido a esse efeito de ressonância. Tá? Você tem o efeito de ressonância, e o efeito de ressonância ocasiona um carbono catiônico aqui, um oxigênio negativo aqui, e aqui oxigênio e hidrogênio. Tá? Bom, você ainda pode ter uma outra ressonância aqui, e aqui eu vou ter o grupo que vai jogar elétrons. Né? Você sabe que quando esse carbono fica aqui positivo, eu fico com um orbital P vazio aqui, né? Toda vez que esse carbono fica positivo. Esse orbital P vazio, ele pode receber elétrons das ligações carbono-hidrogênio, que estão aqui, ó. Esse é o chamado efeito de hiperconjugação. Tá? Esse efeito de hiperconjugação faz com que esse grupamento aqui seja uma fonte doadora de elétrons. Tá? Então, entenderam por que que vai ser uma fonte doadora? O que é que explica? Qual é o ponto inicial para explicar a ressonância? Porque se eu estou te dizendo que eu tenho um grupamento que vai jogar elétrons, para onde é que elétron é atraído? Qual é a carga que atrai a carga negativa? A positiva, muito bem, a positiva. Isso são as leis básicas, né? Positivo atrai negativo. Então, aqui eu tenho uma carga positiva gerada pela ressonância. Essa carga positiva vai atrair elétrons. Mas da onde ela vai atrair esses elétrons? Daqui da ligação carbono-hidrogênio. Então, por esse motivo, esses substituintes alquila são fontes que jogam elétrons. Esse efeito, que a gente chama de hiperconjugação, ele era conhecido no século passado, década de 60, quando eu estudei, como efeito indutivo positivo. Então, a gente aprendia no curso de graduação que todo substituinte alquila jogava elétrons. Não se sabia como. Isso no início da década de 70 do século passado. A química orgânica foi evoluindo e, hoje em dia, o efeito indutivo positivo ele é explicado pelo efeito de hiperconjugação. Então, por que que ele joga elétrons? Porque tem um orbital P vazio aqui e é possível movimentar esses elétrons desse orbital para cá, daqui para esse orbital e daqui para esse orbital. Então, com isso, ele fica com essa tendência a jogar elétrons. Como ele joga elétrons para a fonte geradora de H+, o que acontece com a acidez? Ela diminui. Porque, vê bem, o hidrogênio ele quer sair na forma de H+. Se tu tem um grupo que está jogando elétrons para essa fonte geradora de H+, ele vai ter dificuldade de sair. Né? Então,
Essa é a explicação que existe para que o aumento dos substituintes alquila, né, aqui antecedendo a fonte geradora de H+, diminua a força ácida. Tá? Então, por esse motivo, eu posso afirmar que o ácido metanóico é o ácido mais forte da série. Por quê? Porque ele não tem substituinte alquila aqui, ele só traz o hidrogênio. E o hidrogênio não exerce nenhum efeito eletrônico. Já os substituintes alquila exercem um efeito eletrônico chamado de hiperconjugação, também conhecido como efeito indutivo positivo. Quem não entendeu? Todo mundo entendeu? Bom, agora, por que quando eu coloco a etila, ele ainda fica mais fraco? Conforme eu for aumentando o substituinte, ele vai ficando mais fraco, né? Porque eu vou aumentando as possibilidades, né, de o efeito indutivo ou a hiperconjugação ser maior, né? Então, conforme o aumento desse substituinte alquila, menor será a acidez. Então, conforme eu for aumentando na série, a acidez vai despencando, né? Então, mais forte, esse que não tem nenhum substituinte, o ácido metanóico. Segundo lugar, o etanóico. Terceiro lugar, propanóico. E por aí vai diminuindo a acidez. Se eu colocar ramificação nessa cadeia, eu vou diminuir mais ainda essa acidez, tá? Bom, então nós vimos o primeiro efeito eletrônico que ocasiona a diminuição na força ácida, que é o efeito de hiperconjugação. Vamos ver agora como eu posso, então, aumentar essa força ácida, tá? Uma forma de eu aumentar essa força ácida é eu colocar ligantes nesse carbono aqui que puxem elétrons, né? Porque aí eu vou ter uma disputa entre o efeito de hiperconjugação, que joga, e o efeito de puxar elétrons do átomo eletronegativo. Com isso, eu vou começar a aumentar a acidez. Então, vamos ver aqui. Aqui todo mundo entendeu, né? Vamos para cá. Então, agora eu vou colocar substituinte que puxe o par de elétrons. Então, vamos colocar aqui a fonte geradora de H+. A fonte geradora de H+. E aqui eu vou colocar um carbono. E eu vou colocar aqui um cloro, tá? E aqui os hidrogênios, tá? Então, tirei um hidrogênio do substituinte metila e coloquei um cloro. O que vai acontecer? Esse cloro, ele é mais eletronegativo que o carbono, né? O cloro está lá no grupo 17. Então, ele é mais eletronegativo. Então, ele vai pegar esse par de elétrons da ligação e vai trazer aqui bem para perto dele, né? Esse é o conceito de eletronegatividade. Todo átomo eletronegativo tem uma tendência a puxar elétrons. Quando ele trouxer esse par de elétrons para cá, o que vai acontecer com esse carbono? Ele vai ficar parcial positivo, né? Então, o que vai acontecer? Eu estou agora puxando elétrons da fonte geradora de H+. Ó, aqui é a minha fonte geradora de H+. Então, quando eu coloco o cloro, eu estou puxando elétrons da fonte geradora de H+. Aqui também, ó, esse par de elétrons vai tentar vir também um pouco mais para cá,
por causa desse carbono que vai ficar parcial positivo. Então, quando eu puxo elétrons da fonte geradora de H+, né, então aqui, eu aumento a acidez. Então, eu tenho um aumento da acidez. Tá? Então, quando eu coloco um cloro aqui, eu digo que a acidez aumentou. Quando vocês olharem lá no livro, tem um valor do potencial da constante de acidez. Você vai ver que ele é bem pequeno. Bom, se eu quiser aumentar mais essa acidez, eu tiro outro hidrogênio e coloco outro cloro. Então, aqui eu pego, vou tirar mais um hidrogênio. Aqui é a fonte geradora de H+. E eu vou colocar agora 2 cloros. E aqui ficou um hidrogênio. Tá? Então, agora eu vou tornar a tendência de puxar elétrons da fonte geradora de H+, aumentou mais, né? Porque aqui agora eu tenho 2 cloros na estrutura. Então, qual é o ácido aqui mais forte? Então, qual é o meu padrão de comparação? Meu padrão de comparação é o ácido etanóico, né? Ele que é meu padrão de comparação. Então, eu tenho aqui o ácido etanóico, fonte geradora de H+. E aqui eu tenho um substituinte alquila, que é a metila. Tá? Então, o que é que eu fiz com esse ácido? Vou botar esse oxigênio um pouquinho maior, porque ele ficou muito tímido assim. Tá? O que é que eu fiz no ácido etanóico, também conhecido como ácido acético? Eu tirei um hidrogênio e botei um cloro. A partir do momento que eu fiz isso, eu comecei a puxar elétrons da fonte geradora de H+, porque eu coloquei um átomo eletronegativo. Aí o que eu fiz? Agora eu coloquei 2. Então eu estou puxando o quê? Mais elétrons da fonte geradora de H+. Então eu vou ter aqui um duplo aumento na acidez. Para finalizar, eu vou pegar a minha fonte geradora de H+, e vou conectar a ela um carbono ligado a 3 cloros. 1, 2 e 3. Com isso, eu tripliquei a minha força ácida, ela ficou bem mais forte, porque agora eu vou ter o efeito indutivo, que é chamado de negativo, né? Ocasionado pelo átomo eletronegativo. Então, eu vou ter aqui, eu estou puxando elétrons da fonte geradora de H+. Quando eu coloco substituintes que puxam elétrons, né, da fonte geradora de H+, eu aumento a acidez. Então, aqui eu coloquei 1, aqui eu coloquei 2, aqui eu coloquei 3. Então, aqui a força ácida aumentou muito a acidez. Tá? Então, se eu fosse fazer um grau de comparação na acidez desses compostos, eu ia dizer, esse aqui é o ácido mais fraco. Esse aqui é o mais fraco. Qual é o mais forte? É esse aqui. O ácido que a gente chama de tricloroacético, né? Esse aqui é o ácido cloroacético. Esse aqui é o ácido
dicloro acético. E esse aqui é o ácido tricloroacético. Então, por que que eu aumentei a acidez? Porque eu coloquei um átomo eletronegativo puxador de elétrons, antecedendo a fonte geradora de H+. E eu já falei aqui para vocês que toda vez que eu coloco grupos capazes de puxar elétrons, antecedendo a fonte geradora de H+, eu aumento a acidez. Se eu coloco grupos aqui que doem elétrons, que nós já estudamos, o que acontece? Eu diminuo a acidez. Tá? Ok? Então, aí eu vou ter, ó, esse aqui sendo o ácido mais fraco, aí eu vou aumentando a força ácida. Aumentei um pouquinho mais e aumentei ela ao máximo. Porque eu peguei todos os hidrogênios e substituí por cloro. Tá? Ok. Deu para entender isso aqui? Então, no livro, vocês vão encontrar o valor do potencial da constante de acidez desses ácidos, né? Como é que é feita como é que é tirado esse potencial da constante de acidez? Pela constante de ionização do ácido, né? Então, nós vamos já ver como é que faz. Eu só quero saber o seguinte, se você botando o olho no ácido, se você é capaz de me dizer quem é mais forte, quem é mais fraco. Pode perguntar. Professora, no caso, por exemplo, esse dicloro acético, tá, né? Aí eu tiro todos os cloros e coloco o nitrogênio. Aí como eu vou saber se o ácido com nitrogênio é mais forte do que o cloro? Não, porque aí, vê bem, você vai ter que ter o valor do potencial, do valor da eletronegatividade. Cada elemento tem a sua eletronegatividade. Mas, quando você for fazer um estudo comparativo, você tem que seguir uma sequência homogênea. Você não pode sair botando vários átomos. Tá? Então, nesse caso aqui, nós escolhemos o ácido acético, escolhemos o cloro. Vamos ver qual é o comportamento do ácido acético quando eu vou tirando hidrogênios do substituinte metila e vou adicionando cloro. Outra coisa que você pode analisar é você pegar um ácido agora e ir botando o flúor, botando o cloro, botando o bromo e botando iodo e ver quem é que vai ser o ácido mais forte. Isso você pode fazer, mas fazer uma estimativa com vários substituintes diferentes, né, para mesmo ácido, se torna difícil. Tá? O que você pode fazer aqui é ver qual o comportamento desse ácido quando você coloca elementos eletronegativos, aumenta a quantidade. Tá? Agora, você pode também fazer uma análise, tipo assim, ó, eu tenho a fonte geradora de H+, porque senão fica difícil de tu fazer o poder de comparação, entendeu? Por exemplo, aqui, dá para você fazer uma estimativa. Tá? Você faz uma estimativa sem precisar de tabela nenhuma de eletronegatividade. Você faz a estimativa pela quantidade de átomos eletronegativos que você foi introduzindo na estrutura. Cada átomo que você introduziu, você puxou elétrons. Tá? E a capacidade, e a eletronegatividade permaneceu aumentada conforme você foi colocando maior quantidade de substituintes no carbono, certo? Agora, outra estimativa que você pode fazer é o seguinte, é você pegar aqui na fonte que antecede a fonte geradora de H+, e você colocar, por exemplo, o flúor. Aí aqui você pega de novo, isso aqui dá para você fazer uma estimativa.
Tá? Então, aqui você vai pegar de novo a fonte geradora de H+, e vai colocar agora o cloro. Depois você vem para outra, coloca o bromo. Fonte geradora de H+, que não vai dar, vou botar mais aqui embaixo. Então, flúor, cloro, aqui a gente vai botar o bromo. Tá? E na última a gente faria a mesma coisa e colocaria o iodo, que aqui não deu para colocar no quadro. Mas só com esses três já dá para explicar. Aqui você tem átomos diferentes, com eletronegatividade diferente, mas eles pertencem à mesma família, grupo 17. Então você pode fazer uma estimativa da acidez, porque eles pertencem à mesma família, né? E você sabe que nessa família, o que tem maior eletronegatividade é o flúor, né? Que é o átomo mais eletronegativo da tabela periódica. Então, quem é que vai ter maior acidez? Vai ser esse ácido fluoracético. Ele vai ser de maior acidez, tá? Esse aqui vai ser o de maior acidez. Por que ele vai ser de maior acidez? Porque o flúor é o mais eletronegativo da família, do grupo 17. Né? Depois do flúor vem o cloro. Então, esse aqui vai ser o segundo mais forte, de maior acidez. Tá? Depois vem o bromo. E o mais fraco seria o que traz o iodo, seria o ácido mais fraco. Então, eu teria o ácido mais forte e o ácido mais fraco. Como foi que eu avaliei? O que é que eu usei para fazer a minha estimativa? Eu usei a eletronegatividade dos substituintes da família, porque eles são da mesma família. Minha família não, grupo, né? A gente usa mais família, é grupo. São do mesmo grupo, grupo 17. Então, flúor, cloro, bromo e iodo. Aí eu fui fazendo uma diminuição na acidez, tornando o ácido mais fraco, conforme eu fui trocando o elemento da família. Tá? Então, o flúor, por ser o mais eletronegativo, ele vai fazer com que o ácido fluoracético seja o mais forte. Tá? Então, esse eu diria que é o fluoracético, cloro acético, bromo acético e o iodo acético. O mais forte é o flúor, o ácido fluoracético. Outra coisa que você pode analisar é a distância desse elemento eletronegativo da fonte geradora de H+. Por exemplo, agora ele está bem perto, né? Aqui a fonte geradora está colado na fonte geradora. Mas se eu for aumentando o encadeamento e for afastando esse flúor, o que acontece com a acidez? Tá? Então vamos ver. Esse é o próximo passo. Vamos apagar bem aqui, ó. Então, agora, eu vou pegar, por exemplo, o ácido butanóico, né? Vamos pegar aqui o ácido butanóico. Então, você tem aqui, ó, CH3, CH2, CH2, e aqui a fonte geradora de H+. OH. Tá? Aqui é a fonte geradora de H+, aonde sai o hidrogênio ionizado. Beleza, aí eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui é o ácido butanóico.
O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o flúor, que é o mais eletronegativo, vou pendurar bem aqui. Vou analisar a acidez. Depois vou pendurar ele aqui e vou pendurar ele aqui. Eu vou afastar o flúor da fonte geradora de H+. E vou ver o que acontece com a acidez, tá? Então, você tem aqui, ó, CH3, vamos ajeitar esse 3 aqui. Então, você tem aqui o CH3, CH2, aqui vai ficar um CH, porque agora eu vou colocar o flúor aqui, ó. E aqui a minha fonte geradora de H+. C dupla O, OH. Tá? Aqui ela. Então, o efeito eletrônico analisado é o efeito eletrônico que antecede a fonte geradora de H+. Então, nós vamos agora colocar, aqui é o carbono 1, né? Coloquei no carbono 2, agora eu vou colocar ele no carbono 3. CH, CH2, e aqui a fonte geradora de H+, tá? Onde o hidrogênio sai na forma de íon, de cátion e hidrogênio. E por último, eu vou botar aqui no carbono 4. Aqui é a fonte geradora de H+. Eu estou analisando os efeitos eletrônicos que antecedem a fonte geradora de H+. Então, aqui eu vou botar o flúor. Ó. Então, o que acontece? Esse átomo colocado aqui, de alta eletronegatividade, ele exerce uma influência forte na fonte geradora quando ele está perto. Por que é quando ele está perto? Porque esse efeito exercido é um efeito de indução. Ele vai puxando os elétrons por indução. Tá? Quanto mais longe ele estiver da fonte, ele não vai ter mais poder nenhum de puxar elétrons daqui, porque ele está se afastando. Quando o efeito é de indução, ele só acontece no carbono vizinho, mais próximo. Depois o efeito vai se dissipando, vai diminuindo. Tá? Então, esse carbono, que é o carbono vizinho, né, que a gente chama de carbono alfa, todo carbono vicinal a uma carbonila, chamado de carbono alfa. Então, esse carbono alfa, quando eu coloco o flúor no carbono alfa, eu tenho um aumento da acidez. Depois eu vou diminuindo, ó, porque eu estou afastando o flúor da fonte geradora de H+. Então, a influência de puxar elétrons que ele tem está se afastando da fonte geradora. Então, com isso, eu vou diminuindo a acidez. Então, esse daqui seria o ácido mais forte. Tá? Bom, esse aqui vai continuar sendo o mais fraco, né? Eu estou comparando, né? Esse é o mais forte, esse aqui vai ser o mais fraco, porque ele não tem nenhum efeito puxador de elétrons no seu encadeamento. Então, ele vai ser o mais fraco. Eu estou fazendo uma comparação. Então, esse ácido aqui, ele vai ser o mais forte de todos. Mais fraco é esse. Né? Depois, o segundo mais fraco vai esse com o flúor bem afastado. Depois vem esse aqui seria o mais forte de todos, porque o flúor está vizinho, colado na fonte geradora de H+. Ele está no carbono alfa. Entenderam? Então, esses são os efeitos que tem nesses ácidos carboxílicos saturados. Né? Agora, nós vamos ver como é que acontece a ionização. Como é que eu faço a constante de ionização do ácido. Tá?
Então, vamos fazer aqui. E a gente vai deixar para prosseguir na próxima aula, nós vamos estudar os insaturados. Vamos ver qual é o efeito da ligação π, aí nós já vamos aprender a trabalhar com o efeito eletrônico, que vai ser o efeito de ressonância. Ok, galera? Por hoje é só. Bom jogo para todo mundo.